Olá, sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato. E hoje eu vou dar sequência num outro vídeo que eu fiz lá atrás, que é bem interessante, que era o uso da compressa morna. Hoje eu vou falar o contrário, vou falar sobre o uso da compressa fria e do gelo. Quando que a gente usa, como que se deve fazer. Então, o uso é diferente do da compressa morna. A compressa gelada, a compressa com gelo, a gente tem que levar em considerações outras coisas. Então, vamos lá. Quando que a gente deve usar a compressa fria, o gelo, né? Principalmente para traumas agudos, pancadas, batidas, hematomas. A ideia é a seguinte: o frio ele causa uma vasoconstrição, os vasos eles diminuem o seu calibre. Então, numa pancada, se houver um trauma com extravasamento ou um sangramento que formaria um hematoma, ao ter a vasoconstrição, diminui esse sangramento. Então, se você faz essa compressa gelada logo em seguida do trauma, você pode diminuir o tamanho desse hematoma que aconteceria. Além disso, diminui o extravasamento de líquido, consequentemente diminuindo o inchaço, o edema local. Então, o frio ele é muito útil para esses traumas agudos. Então, incluindo aí, além das batidas, pancadas, também entorse, né, tendinite, a dor no dente também. Veja, quando o dentista faz algum procedimento e depois sugere o uso do sorvete, ou quando está com uma dor de garganta, ou após uma cirurgia na região da garganta, que acabam sugerindo o uso do sorvete. Por quê? Porque um dos efeitos do frio é a anestesia. A anestesia é a diminuição da sensação da dor. Tanto que a gente pode usar como uma crioanestesia. Uma das possibilidades é pegar, por exemplo, para quem sente muita dor numa injeção, por exemplo, fazer um frio local, colocar um pouquinho de gelo lá naquele local, causa uma anestesia naquela região e depois consegue fazer a aplicação. Então, essa é uma das técnicas, por exemplo, que eu uso nos meus filhos quando eu preciso fazer alguma injeção, por exemplo, né? Fica uma anestesia naquele local, eles acabam não sentindo tanto assim, né? Óbvio, alguma coisa vai sentir. Então o frio ele pode ser usado como crioanestesia, ele vai causar essa analgesia, vai causar essa vasoconstrição, tudo isso diminuindo o tamanho de um hematoma e diminuindo o inchaço local. Um dos outros usos é para diminuir a temperatura numa febre muito alta, por exemplo. Veja, quando tiver com febre, por favor, converse com seu médico. A gente tem que entender a origem da febre e tratar a causa da doença. Mas a febre ela é um sintoma que pode vir a ser bem lesivo se não for controlado. Quando há uma febre muito alta, o paciente pode entrar em convulsão e ter outros problemas. Então, às vezes a gente precisa baixar a temperatura muito rapidamente. E uma das maneiras é usar a compressa fria na testa ou na região do abdômen, ajuda bastante a diminuir essa temperatura corporal. Agora, como fazer essa compressa fria? Então, a primeira regra que eu vou falar é nunca faça compressa fria em extremidades, dedos, por exemplo, ponta de nariz, ponta de orelha. Às vezes essas extremidades elas não suportam a vasoconstrição e podem entrar em isquemia. Então, quando a gente está falando de compressa fria, a gente pode falar de articulações, de músculo, de áreas maiores, mas nunca extremidades. Tome muito cuidado com isso, tá? Então, existem algumas maneiras de se fazer a compressa fria. As mais tradicionais pega um monte de gelo, coloca esse gelo num saco plástico e vai colocar esse saco plástico protegido por um tecido, que pode ser uma toalha ou uma camiseta, em cima dessa região a ser tratada. A maneira de fazer isso e colocar o tecido é para evitar queimadura na pele. Lembrando que o frio também causa queimadura. A queimadura do frio é o frostbite. Então, e são lesões graves. Então, a gente tem que proteger a pele. Sempre colocar uma toalha, colocar uma
uma camiseta, um tecido mais fino para o frio conseguir passar e a gente protege essa região. Como a gente está falando de um trauma agudo, muitas vezes a gente não está preparado para isso. Então, uma dica que pode ser usada é usar um saco de vegetais congelados, por exemplo. Um saco de ervilhas congelada é excelente, porque ele se adapta à região que você está tratando e já está na temperatura adequada, né? Mas existem as maneiras mais ideais de fazer a compressa fria. Então, como que a gente faz? Pode ser com esses sacos de gel. Então, a vantagem do saco de gel que coloca-se no congelador é que ele se adapta à anatomia do local a ser tratado. Se for curvo, se for reto, ele vai conseguir pegar toda a superfície dessa região. Então, o gel é fácil, é barato, está disponível amplamente, né? Não tem, se não tiver, obviamente pode usar essas alternativas. Outra possibilidade são as bolsas de compressa morna. Também é possível fazer compressa fria com ela. A diferença é o que você vai colocar aqui dentro. Ao invés de colocar água quente, vai colocar gelo. Mas colocar só o gelo não vai adiantar. Tem que colocar água junto, para que a superfície do gelo encoste na parte interna dessa bolsa e consiga assim passar a temperatura. Sem isso, você pode colocar o gelo e fora a temperatura vai levar muito tempo para esfriar. Então a bolsa também está amplamente disponível e é fácil de utilizar. E no final, o que tem que ser feito são aplicações de 15 a 20 minutos no local traumatizado, entre 3 a 4 vezes por dia. Você pode fazer até 48 horas depois do evento traumático, mas é óbvio que quanto mais cedo, melhor. Obviamente, siga as orientações do seu médico para o seu problema específico. Veja, não esqueça de ver o nosso vídeo sobre a compressa morna, que é um contraponto com essa informação aqui, muito útil e muito informativo. Clica ali embaixo, inscreva-se no nosso canal, aproveita e clica no sininho também para receber as notificações de dicas excelentes de saúde e até a próxima.